Olá, hoje vamos ver sobre o período composto por subordinação. Nas aulas anteriores, vocês viram o período composto por coordenação, que são aquelas orações que são independentes. Se você separá-las, elas têm um significado próprio, elas conseguem viver independentemente. Já, os, já o período composto por subordinação, quando as orações dependem uma das outras, para ter um sentido completo, formando um período composto por subordinação. Vejam aí, oração principal e oração subordinada. A diretora anunciou que a colheita foi a diretora anunciou que a colheita desse ano foi excelente. Então nós temos quantos verbos aí? Nós temos dois verbos, anunciou e foi. Então nós temos duas orações. Portanto, é um período composto. Se eu digo a diretora anunciou, é uma oração independente? Não é, porque vai pedir um complemento. E se eu colocar que a colheita deste ano foi excelente, é uma oração independente? Também não é. Então, subordinado. Um período composto por subordinação e tem orações subordinadas. A oração principal, aquela que está sem a conjunção, nesse caso aí é a diretora anunciou, e a oração subordinada, que a colheita foi excelente, porque está completando o sentido do verbo anunciar. Então, o período composto por subordinação, ocorre quando suas orações têm relações de dependência. Uma delas tem sentido mais completo e a outra depende dela para completar seu significado, que é a oração subordinada. E como nós vamos identificar? Você, primeiramente, aí você faz a pergunta para o verbo. O que a diretora anunciou? Se a resposta começar com uma conjunção que ou se, nós estamos trabalhando com orações subordinadas. Nesse caso, subordinadas substantivas. Então, nós temos três tipos de orações subordinadas: a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. As orações subordinadas substantivas são aquelas que são iniciadas por conjunção que ou pela conjunção se. Elas vão fazer um papel próprio de substantivo. Pode ser um sujeito, um objeto, um predicativo, um complemento. Já as adjetivas, elas são aquelas que são iniciadas com um pronome relativo. O que são os pronomes? São aqueles pronomes que vão substituir um termo anterior. Quando nós vamos falar sobre oração subordinada adjetiva, eu vou focalizar isso para vocês, eu vou explicar mais detalhadamente. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas têm função de adjetivo, termo da oração principal. Pode, essas orações adverbiais, elas, elas precisam de uma aula só para elas. Então, nessa unidade, nós vamos estudar as orações substantivas e as adjetivas com mais profundidade. Vamos começar pelas orações substantivas. Então, toda oração que é iniciada por uma conjunção integrante, como que ou se, tem uma função substantiva, ou seja, ela ocupa um lugar que o substantivo ocuparia na frase. Se eu digo assim, a diretora anunciou o perigo. O que a diretora anunciou? O perigo. O perigo é um substantivo. Então, eu, essa é uma oração simples. Se eu transformo ela em uma oração composta, ficaria anunciou que havia perigo. Anunciou é o verbo principal, havia é o verbo da oração subordinada. Então, eu tenho duas orações aí.
essa que havia perigo está fazendo o mesmo papel do substantivo. Por isso que é uma oração subordinada substantiva. Quais são as classificações das orações subordinadas substantivas? As duas primeiras classificações que nós vamos ver são as subjetivas e as objetivas. As subjetivas são aquelas que têm função de sujeito. Então, a subjetiva, oração subordinada substantiva, subjetiva, são aquelas que funcionam como sujeito da oração principal. Aparece com verbos impessoais ou na construção e é mais adjetivo. Então, se está é preciso, é ideal, é vital, muito provavelmente vai vir na sequência uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tem os verbos na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, como notou-se, percebeu-se, encontrou-se. Nós temos aí uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, você pode perguntar para o verbo o que ou quem. Se a resposta da oração for com que e se, é subjetiva. Então, veja aí. É preciso o quê? É preciso isso. É preciso que a cooperativa renove o cadastro. Então, que a cooperativa renove o cadastro faz uma função de sujeito da oração principal. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Notou-se que a chuva chegou tarde esse ano. O que notou-se? A chuva chegou tarde esse ano. Chegou tarde esse ano. A chuva é a oração da primeira, é o sujeito da primeira oração. Notou-se. A segunda classificação que nós temos é de objetiva direta, quando as orações fazem papel de objeto direto. Então, vejam, funciona como objeto direto a oração principal. O verbo ele não vai exigir preposição. O assentado disse isso. O que o assentado disse? Que a terra estava fértil. Então, que a terra estava fértil está fazendo a função de objeto direto do verbo disse. O assentado disse isso. O assentado disse a fertilidade da terra, grosso modo, para vocês conseguirem entender. Então, esse aqui, a terra estava fértil, está fazendo uma função de objeto direto do verbo dizer. Todos queriam que a seca terminasse logo. E a seca terminasse logo vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva, direta. Por quê? Todos queriam isso. Isso está fazendo papel de objeto direto. Então, que a seca terminasse logo tem uma função de objeto direto. Então, todos queriam que a seca terminasse logo, que a seca terminasse logo, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Nós temos também aquelas que são introduzidas por preposição, que podem ser a objetiva indireta ou a completiva nominal. As orações subordinadas substantivas objetivas indiretas são aquelas que complementam o sentido do verbo, mas são introduzidas por preposição. Vocês lembram do objeto indireto? Entreguei a ela. Quem entrega a alguém. Esse a alguém é o objeto indireto. Então, os moradores lembraram-se de que o prazo encerrava naquela semana. Os moradores lembraram-se disso. Então, esse disso, de isso, é um objeto indireto. Só que esse objeto indireto está em forma de oração, de que o prazo encerrava naquela semana. De que o prazo encerrava naquela semana vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. A liderança avisou a todos de que a reunião seria adiada. A liderança avisou alguma coisa, que a liderança avisou sobre alguma coisa ou de alguma coisa de que a reunião seria adiada. Esse avisou a todos, ou a todos vai ser um objeto direto. A todos vai ser um objeto direto, mas um objeto direto preposicionado, que não é o caso aqui, de uma discussão mais aprofundada, mas vocês podem pesquisar sobre. Esse dia que a reunião seria adiada,
a liderança avisou disso, de isso é um objeto indireto, o objeto indireto aí está representado com uma oração, então uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Já a completiva nominal são aquelas que exercem uma função de complemento nominal. Quando você tem um nome, mas esse nome precisa de um complemento para ter sentido. Por exemplo, temos certeza. Nós temos certeza de quê? De que a terra produz quando cuidada com respeito. De que a terra produz é um complemento do nome certeza, do substantivo certeza. Então, tenho certeza de que a terra produz, de que a terra produz, o negrito aí está em lugar errado, mas o de que a terra produz vai ser a oração subordinada substantiva completiva nominal. Porque está complementando o sentido do nome. Agora, o agricultor está convencido de que o plantio direto é mais sustentável. O agricultor está convencido disso. Convencido é um adjetivo. Adjetivo é um nome. Então, se eu falo só o agricultor está convencido, convencido do quê? Então, esse de que o plantio direto é mais sustentável é um complemento do nome, do adjetivo convencido. Por isso, essa segunda oração, que é de que o plantio direto é mais sustentável, é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Então, como que eu vou diferenciar? Se a oração completa um verbo com preposição, iniciada com preposição, ela vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Agora, se ela complementa um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, vai ser uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Por fim, nós temos as orações subordinadas predicativas e apositiva. Predicativo é quando tem uma qualidade. Quando a segunda oração é uma qualidade, é um atributo, é uma característica do sujeito. Então, funciona como predicativo do sujeito. Aparece após verbos de ligação, ser, estar, parecer. Nossa esperança é. Qual que é a nossa esperança? Que a reforma agrária avance no Mato Grosso do Sul. Então, esse que a reforma agrária avance no Mato Grosso do Sul, nossa esperança é essa. E se essa, ou nossa esperança é grande. É grande, grande é um atributo de esperança, uma característica de esperança. Trocando por uma oração, que a reforma agrária avança em MS, nós temos aí um predicativo do sujeito, porque um atributo do sujeito, o sujeito é nossa esperança. Nossa esperança é que a reforma agrária avance em MS. O desejo das famílias era que a escola do campo fosse mantida. O desejo da família era isso. O desejo da família era grande. Então, grande está fazendo função de adjetivo, então, nesse caso aqui, que a escola do campo fosse mantida, também está fazendo função de adjetivo. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, predicativa do sujeito. Quando temos verbos de ligação, era, estar, parecer, muito provavelmente na sequência vem uma oração subordinada substantiva, predicativa. Agora, a positiva é a mais fácil que tem. Ela funciona como um aposto. Ela explica ou especifica um termo anterior. Ela geralmente vem depois de dois pontos, ou de um travessão, ou de entre parênteses. Os trabalhadores rurais têm um sonho, dois pontos. Que a terra seja de quem a trabalha. E a terra seja de quem a trabalha é uma oração subordinada, tem um verbo aí. Então, ela veio depois de dois pontos. Então, ela está fazendo uma função de aposto, de explicação. Então, ela está explicando a oração anterior, principalmente explicando a palavra sonho ali. Qual é o sonho? Que a terra seja de quem a trabalha. Só sabemos uma coisa, que a resistência é parte da nossa história. Só sabemos uma coisa, dois pontos, coisa, vai seguir o substantivo, e qual é essa coisa? Qual é a especificação dessa coisa? Que a resistência é parte da nossa história. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Então, finalizando a nossa aula, nós temos aí a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que faz função de sujeito.
como é preciso que a chuva chegue. Quando temos expressões como é preciso, é fundamental, é necessário, é importante, a gente provavelmente na sequência vem uma oração subordinada substantiva subjetiva. As objetivas diretas são aquelas que têm função de objeto direto. O peão disse. Disse é verbo, disse o quê? E a cerca estava rompida. E a cerca estava rompida é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Objeto indireto. São as características, são a característica, o atributo aí da oração subordinada objetiva indireta. Lembramos-nos de que era dia de feira. Lembramos-nos de que lembrar é um verbo, na sequência vem uma preposição, então de que era dia de feira é uma oração subordinada objetiva indireta. Completiva nominal. Aquelas que têm função de complemento. Também são introduzidas por preposição, mas complementam o nome. Tenho certeza de que o Pantanal resiste. Certeza é um nome, é um substantivo, de que o Pantanal resiste. Vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Predicativo é o predicativo do sujeito, onde nós temos o atributo, quando na sequência, anteriormente, vem um verbo de ligação, como ser, estar, parecer. Nossa luta é que a terra produza vida. É um verbo de ligação, então na sequência nós temos um atributo, um predicativo. Esse predicativo está se referindo à luta, então é uma oração subordinada predicativa. E a positiva é a mais fácil, quando vem ali depois de 2 pontos, ou travessão, só queremos isso, 2 pontos, que haja paz no campo. Finalizamos essa aula de hoje sobre orações subordinadas substantivas. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre as orações subordinadas adjetivas. Até lá.